Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a estreia do Fernando Diniz no comando técnico da Seleção Brasileira. Estreia que terminou em goleada por 5-1 lá no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Eu quero destrinchar com vocês a parte tática da Seleção Brasileira, o que a gente já viu de dedo do Diniz nesse primeiro jogo, o que a gente pode comparar do trabalho dele com o Fluminense e o que a gente pode esperar daqui para frente em ver, tanto na Seleção Brasileira quanto no Fluminense, nas mãos do Fernando Diniz, nesse trabalho aí que está previsto para durar até o meio do ano que vem. Então, antes de, sem muita enrolação para a gente partir para o vídeo, eu quero agradecer ao meu parceiro, amigo e irmão, o Dudu, que me ajudou bastante aí com a pauta desse vídeo. Ele traduziu diversos textos aqui para mim, textos que estão me ajudando na pauta desse vídeo. Então, não posso deixar de agradecer ao meu parceiro Dudu por essa força. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal do Guará, ou caso você não tenha visto um desses vídeos, eu recomendo para você 2 vídeos que eu já gravei aqui sobre a saída do Fernando Diniz à Seleção Brasileira. O primeiro deles logo no anúncio e o segundo falando sobre a sua primeira convocação para a seleção. E desde o vídeo que eu gravei sobre a convocação do Fernando Diniz, nós tivemos 3 mudanças na lista da Seleção Brasileira. Saiu por lesão o goleiro Bento, do Atlético Paranaense, e entrou o Lucas Perry, do Botafogo. Também por lesão saiu o Vinícius Júnior, do Real Madrid, e entrou o Rafinha, do Barcelona. E, sendo acusado pela sua ex-namorada de violência doméstica, de agressão, saiu o Antony para a entrada do Gabriel Jesus. E logo na estreia nós já pudemos ver o dedo do Fernando Diniz dentro de campo. E confesso que me assustou um pouco, positivamente, obviamente, o tanto que os jogadores de alto nível, eles têm entendimento tático, mesmo fazendo um jogo totalmente diferente do que eles fazem no futebol europeu, que costuma ser um jogo mais posicional. O Fernando Diniz gosta de um jogo aposicional, e isso ficou muito claro diversas vezes dentro de campo, com a aglomeração de jogadores em certos lados do campo e pontas dando amplitude. E, obviamente, eu já deixo claro aqui que eu vou deixar imagens ao longo do vídeo para poder elucidar tudo isso que eu estiver falando. E, como eu disse, em diversos momentos do jogo isso ficou claro. Também ficou muito claro as infiltrações em diagonais que fazem os pontas e os laterais muito dentro do Fluminense, e aconteceu bastante no jogo de ontem, resultando inclusive em um dos gols do Rafinha na partida. E não posso deixar de elogiar, já que eu falei sobre as infiltrações em diagonais, o Danilo e o Renan Lodge nas laterais, o Rafinha e o Rodrigo nas pontas, que fizeram muito bem esse papel de amplitude dentro do campo de jogo e também de aproximação no meio-campo. E eu achei atuações excelentes desses 4 jogadores com a camisa da Seleção Brasileira. Além também, não posso deixar de elogiar, e que teve muito dedo do Fernando Diniz, o 5º gol da Seleção Brasileira. Por mais que o goleirão Vizcarra da Seleção Boliviana tenha tomado um frangaço e colaborado com o gol, foi uma jogada construída desde o goleiro Ederson até o pé do Neymar, que colocou a bola para dentro. Uma jogada típica do Fernando Diniz, do jeitinho e da construção que ele gosta. E foi muito bonito de ver a Seleção Brasileira com esses toques rápidos, com aproximação, com pontas infiltrando, com os laterais infiltrando, dando passagem. Enfim, um jogo realmente muito legal de se acompanhar da seleção. E depois dessa enxurrada de elogios que eu fiz, tanto ao Fernando Diniz quanto à atuação da Seleção Brasileira no confronto contra a Bolívia na última sexta-feira, eu venho trazer uma parte que me desagradou desse jogo, que foram a bola nas costas dos zagueiros. O lance do gol evidencia muito isso. Eram 3 jogadores contra 1, o Marquinhos faz uma cobertura totalmente bizarra e sai um baita de um golaço do centroavante boliviano em um dos poucos lances que tiveram. E esses poucos lances, quase todos, foram frutos de bola em velocidade, bola nas costas da zaga, que a Seleção Brasileira não conseguia cortar e teve dificuldades contra a Seleção Boliviana. A gente não pode esquecer que a Seleção Boliviana é extremamente limitada. Se a gente for fazer uma comparação com a seleção do Tite, nos jogos em território brasileiro que o Tite fez contra a Seleção Boliviana, foram 2 5-0 e um 3-0, e lá na altitude, inclusive, teve uma goleada por 4-0. Então 5-1 não é motivo de oba-oba. Nós precisamos ter esses pés no chão quanto ao começo do trabalho do Diniz na Seleção Brasileira, porque as eliminatórias realmente iludem bastante. Os níveis de enfrentamento são muito fracos
e agora com a quantidade de vagas então nem se fala. Os verdadeiros desafios do Fernando Diniz na seleção brasileira, no comando da seleção, estão por vir. Vai ser o confronto contra o Uruguai em outubro, os confrontos contra Colômbia e Argentina em novembro, e em março do ano que vem, confrontos contra Espanha, ou Portugal, ou Inglaterra, que irão acontecer lá na Europa. Esses sim serão desafios para a equipe do Fernando Diniz. Nós vamos ver como a equipe vai se portar defensivamente, porque se tiver bagunçada como foi, vai sofrer nas mãos de seleções mais qualificadas, e vamos ver também como vai estar ofensivamente, se o ataque vai ter mais jogo, se a seleção vai continuar com esse ímpeto que teve contra a Bolívia ou não. E antes da gente ir para a parte final do vídeo para falar um pouquinho sobre o Fluminense, não posso deixar aqui de parabenizar o Neymar pelos seus 79 gols com a camisa da seleção brasileira em jogos oficiais, ultrapassando o Pelé, que tem 77 gols com a camisa da amarelinha em jogos oficiais. Lembrando que o Pelé, na verdade, tem 95 gols com a camisa da seleção e segue sendo o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Mas parabéns ao Neymar por esse número em jogos oficiais. É um cracaço e isso é inegável. Falando um pouquinho de Flu e seleção brasileira, eu queria fazer algumas comparações entre jogadores dentro de campo nesse confronto do Brasil com a Bolívia. O primeiro deles é o Neymar, que teve uma função muito parecida com a do Ganso, buscando muito a bola lá entre os zagueiros, com muita liberdade para pisar dentro da área no campo de ataque, e isso me agradou muito. O Neymar, além de craque, é um jogador muito criativo, e tendo essa liberdade entre todo o campo, assim como o Ganso tem com a camisa do Fluminense, é essencial. E eu confesso que também me deixou bem curioso para ver o Léo Fernandes tendo essa função com a camisa do Fluminense. Como seria um jogador com mais velocidade que o Ganso, como o Neymar obviamente tem, fazendo essa função, buscando a bola, indo ao campo de ataque, pisando na área. O Léo Fernandes também tem um chute melhor que o do Paulo Henrique Ganso, por mais que não tenha a genialidade do meia brasileiro. O Rodrigo teve uma função muito parecida com a do Keno na ponta esquerda, de amplitude, de trazer a bola para o meio, de tabelar com o lateral no meio do campo para poder abrir espaço dentro de uma defesa muito bem postada como a da Bolívia, que quase sempre tinham 5 ou até 6 jogadores na linha de marcação. Isso me deixou muito contente de ver, até porque o Keno nos últimos jogos vem sendo, se não o melhor, um dos melhores jogadores com a camisa do Fluminense. E a função do Casemiro fazendo uma linha de 3 na saída de bola, tal qual o André faz com a camisa do Fluminense diversas vezes nas mãos do Fernando Diniz. E já que a gente está falando de Fluminense, eu não posso deixar de elogiar e de fazer um meia-culpa aqui, já que no primeiro vídeo, falando sobre a ida do Fernando Diniz para a seleção brasileira, eu bati muito no momento que o Fluminense vivia naquela ocasião. O aproveitamento do Fluminense era de 33% no recorte de 12 jogos. Era bem ruim, o Fluminense vinha de atuações muito fracas e eu tinha uma preocupação muito grande do que aconteceria do Fernando Diniz, tendo essa atenção dividida entre Fluminense e seleção brasileira. Porém, esse aproveitamento subiu para 69%. O Diniz parece que reencontrou uma forma nova de jogar, com o John Kennedy e Cano no comando do ataque, com o Keno fazendo ótimas atuações na ponta, com apenas um volante, o André só fazendo essa função. Isso parece ter sido um reencontro do Fernando Diniz dentro do Fluminense, o que dá mais tranquilidade para ele trabalhar tanto no clube quanto na seleção. Mas confesso que sigo com o pé atrás, principalmente porque na volta da data FIFA o Fluminense tem um confronto, um clássico importantíssimo contra o Vasco no Newton Santos, e daqui a pouquíssimas semanas tem um confronto contra o Internacional. Enquanto o Eduardo Cudê pode estar estudando o Fluminense, estudando formas de anular a equipe do Fluminense, o Fernando Diniz está preocupado com a seleção brasileira e os 2 confrontos que tem das eliminatórias. Isso é preocupante sim, na minha opinião. Inclusive eu acho muito bom, tanto o Mário, tanto o Gorgione quanto o Fred já começarem a pensar num possível substituto ao Fernando Diniz. Não sei se ele tiver boas atuações nesses confrontos que eu falei, contra o Uruguai, contra a Colômbia, contra a Argentina, talvez no ano que vem contra seleções mais qualificadas, se ele não vai ficar integralmente na seleção brasileira e abandonar o barco tricolor. Então a cúpula de futebol do Fluminense tem que sim já começar a pensar no substituto para o Fernando Diniz, que eu particularmente não acredito que exista,
aqui no futebol brasileiro. Isso está me deixando bem preocupado. Até porque, se a gente for pensar nas contratações de treinadores do Mário Bittencourt antes do Fernando Diniz, que foi uma aposta totalmente acertada e que eu, Vitor Hugo, fui contra, é assustador, né? Assustador. Enfim. E vamos chegando ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Guará. Quero agradecer a todos vocês pela audiência e pela paciência. E antes de mais nada, que deem um pulinho lá no Instagram do Otávio. Ele que faz essas thumbs lindas aqui para o canal do Guará. Tem diversas artes e wallpapers lá no Instagram do Otávio. Eu tenho certeza que se você ama futebol, ama esporte, você vai se amarrar nas thumbs que tem lá no Instagram do Otávio. E, obviamente, caso você não seja inscrito aqui no canal, considere se inscrever, deixar aquele like, deixar um comentário sobre o que você achou do jogo do Fernando Diniz, do jogo da seleção brasileira contra a Bolívia e o que você espera dos confrontos que tem pela frente, principalmente o jogo de amanhã da seleção brasileira contra o Peru, que vai acontecer às 11 horas da noite. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!